Neste mês das mulheres, nada mais justo do que enaltecer aquelas que fazem a diferença. Por isso, hoje, a TV GP1 conversa com a escritora piauiense Denise Veras, que tem no seu currículo diversos livros. Denise, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Eu agradeço o convite. Para iniciar o nosso bate-papo, eu queria saber como é que você entrou dentro do universo da literatura. Então, eu estou inserida nesse meio há muito tempo. Eu escrevo desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Meu primeiro livro foi aos 7 anos de idade. Eu realmente nunca mais parei de escrever. Na época da universidade, eu tive 2 fanzines, zine, hoje a gente chama de zine, né? E sustentei um blog também durante 5 anos, fiz parte de uma revista, escrevi para jornais, revistas físicas também, então é uma trajetória bem antiga. Denise, como é que funciona o seu processo criativo? Meu processo criativo é um pouco caótico, Carol. Apesar de eu ter bastante disciplina na minha escrita, eu não sou aquele tipo de artista que acredita na inspiração. Não sou naquele tipo que acha que eu preciso de um momento para sentar e escrever, não. Eu tenho bastante disciplina de sentar e escrever, mas as coisas dentro da minha cabeça, elas são bastante desorganizadas. Eu acredito que a escrita, assim como qualquer processo artístico, é um trabalho e, como tal, precisa ser exercitado. Então, continuar escrevendo todos os dias faz parte desse processo. Um dos seus livros premiados é o A Face Atravessada do Espelho. Você poderia falar um pouco sobre ele? Esse livro eu diria que é o que eu demorei mais tempo para escrever, porque tem textos desde a época do blog, que eu sustentei durante 5 anos, e esses textos eles são bastante antigos, mas o livro também tem mescla com textos novos. E eu resolvi pegar esse material, compilar, fazer uma reescritura. Todos eles passaram, apesar de serem textos antigos, foram reescritos, e juntei nesse material que leva o título do último conto. A Face Atravessada no Espelho é o último conto. Ele fala de... São diversos personagens, mas eu diria que é uma personagem só que ela atravessa várias fases da vida dela. Então, o último texto, A Face Atravessada no Espelho, ele é pela ótica de uma mulher de 30 anos. Como citado no início da entrevista, um dos prêmios que a senhora vai receber é pela União Brasileira dos Escritores, pelo livro O Ventre da Medusa. A senhora pode falar um pouco sobre o prêmio e sobre o livro? A União Brasileira de Escritores é a entidade representativa de escritores mais antiga do Brasil. Nesse sentido, o prêmio que ela oferece, que é anual, é um prêmio de bastante envergadura. É uma entidade muito antiga e esse prêmio ele fortalece a presença do escritor na literatura brasileira. Sobre o livro O Ventre da Medusa, apesar de ter sido uma obra que não demorou tanto tempo para ser escrita como A Face Atravessada no Espelho, é uma obra que eu considero bastante densa, porque ela trata do universo feminino. A Medusa, ela é uma figura que ficou registrada no imaginário coletivo como uma figura bizarra, horrenda, que petrifica os homens. E o que eu faço nesse livro, nessa obra, é uma proposta de releitura da Medusa. A obra é dividida em 2 partes. Na primeira parte, na primeira parte, as personagens são colocadas como algozes, como criaturas que fazem maldades com os homens, que é como a Medusa é conhecida, não é como aquela que mata, que petrifica as figuras masculinas. Na segunda parte do livro, as mulheres são colocadas como vítimas, que é o que a Medusa foi na primeira parte da vida dela. Ela foi vítima, Medusa foi triplamente vítima, ela foi vítima de Poseidon, que a violentou, ela foi vítima de Atena, que a transformou num monstro, e ela foi vítima de Perseu, que cortou a cabeça dela. E eu arriscaria dizer que ela foi vítima 4 vezes, porque a história dela ficou imortalizada enquanto a história de uma mulher horrível e diabólica. E para mim,
isso é uma narrativa que ela se perpetua até os dias de hoje. Mais uma forma de colocar as mulheres num lugar de maldade, de grotesco, a mulher enquanto uma figura que quer o mal, que é perversa e que utiliza de todo o seu poder de sedução, de todas as artimanhas que ela tem disponíveis para fazer o mal. E a gente está sabendo onde é que isso vai levar. Denise, trazendo para um contexto mais local, qual é a dificuldade de ser uma mulher escritora, um ambiente que é majoritariamente dominado por homens, especialmente aqui no Piauí? Olha, eu diria que ser uma mulher escritora é uma dificuldade que ela é inerente a qualquer profissão em que a mulher se destaque. Claro que existem profissões que são mais, em que a figura masculina ela é mais presente. A engenharia, por exemplo, não é? Mecânica, são profissões em que a gente tem mais homens que mulheres, mas grosso modo, ser mulher atuante é sempre bastante complicado. No caso, eu diria que as mulheres jovens, elas têm uma dificuldade um pouco maior que está relacionada ao assédio, né, Carol? A figura feminina, ela ainda é associada ao sex appeal, à sensualidade, à sedução. Então, sempre vão te colocar, eu não vou dizer sempre, porque sempre é muito tempo, mas na maioria das vezes você vai ser colocada no lugar de, antes de você ter competência, será que você tem algo além? Antes de você ser uma profissional capaz de executar as suas habilidades, será que você não está fazendo outra coisa junto? E eu entendo que esse é o principal desafio para as mulheres artistas. A gente tem casos aí bastante conhecidos em que as mulheres sofreram violências, assédios, abusos, simplesmente tentando fazer o próprio trabalho. E para mim essa é a maior dificuldade. Denise, muito obrigada pelo bate-papo, parabéns pelas premiações, é muito bom ver piauienses no topo e melhor ainda ver mulheres no topo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a possibilidade de falar sobre arte aqui no Piauí, agradeço a oportunidade de falar das mulheridades, da presença feminina nas artes, sobretudo na literatura, e convido a visitarem o meu perfil, a ver o que a gente está fazendo, a gente que eu digo, eu e meus parceiros, né? Meus parceiros e eu. A Ravena, que é a minha parceira, ela é artista plástica, fez a capa belíssima desse livro e fez a capa do Ventre da Medusa também. E é minha parceira de sempre, também tem obra dela no livro Crônicas de uma Mãe Sacrificada, e eu estou sempre por lá divulgando meu trabalho. Tudo bem, Denise, muito obrigada, parabéns pelas conquistas e que venham muitas outras.